Propósitos da vinda de Jesus: revelar Deus em si mesmo, o cumprimento, no Novo Testamento, formar um modelo, cumprimento também no Novo Testamento, destruir o pecado, que impedia a perfeição humana. Adão era privado da glória pela justiça original. Profecias, Antigo Testamento, cumprimento no Novo Testamento. Jesus Cristo, mesmo que o Messias no grego, Messias ungido, e é também em hebraico, o mesmo significado. Mashiach, o Filho de Jeová, concentrando esperanças de Israel. O povo esperou o Messias, mas com conceitos errados. Deus, antes de estabelecer um reino terreno, desejava a purificação do povo. Messias, o autorizado a salvar Israel e as nações do pecado como Senhor e Mestre. O cumprimento está aqui no Novo Testamento, todos os versículos que estão falando do cumprimento. O filho de Davi, no hebraico, é David, no grego, Uios, David, da linguagem real, pela fidelidade de Davi, 2 Samuel 7,16, renovando a aliança davídica e os seus descendentes. Como filho de Maria, ele é o filho de Davi. Pai da eternidade significa sábio, justo. Qual pai? Marcos 11, versículo 10. Cumprimento no Novo Testamento, obra salvadora. Deus, salvação, Salvador e libertador de Israel. Deus agindo, o Salvador libertando e perdoando o povo. Filho enviado na plenitude dos tempos, está todo o cumprimento aí. Os milagres de Jesus, uma classificação geral dos milagres. Exorcismo, Jesus expulsou demônios. Curas, Jesus elimina doença. Deformação, perdoa pecados. Aqui tem uma parte que a gente vai ler, que é João 9, de 1 a 41, depois você tem que ler com atenção. Então tá aqui, exceto, capítulo 9, nós vamos ler aqui, que é a cura de um cego de nascença. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então esse milagre aqui, essa pessoa, esse cego de nascença, não estava assim devido ao pecado, mas para a glória de Deus. Ressurreições. Jesus traz de volta a vida dos mortos. 3 casos nós vamos ver. Milagres sobre a natureza. Jesus age sobre os elementos vento e mar. Milagre de transformação. Jesus transforma a água em vinho e seca uma figueira. Milagre de surgimento. Jesus faz surgir peixes, multiplica pães e peixes e faz aparecer o estáter na boca do peixe, que era a moeda para pagar os impostos. Milagres de habilidade. Jesus possui a habilidade de mudar situações, escapando de perseguidores em Nazaré, aparece e desaparece como ressuscitado, ou saber os pensamentos das pessoas e os atos futuros. Milagres de epifania, transfiguração e outros milagres como a voz de Deus, a pomba, o véu do templo que se rasgou, a ressurreição de mortos no momento da crucificação e subida aos céus. Outros milagres desconhecidos, está lá no livro de João 21, 25, é o evangelho aqui, vai falar que muitos, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então o que está na Bíblia é o suficiente para poder
nos revelar o propósito de Deus e que Jesus é o Filho de Deus encarnado como homem. De Gênesis a Deuteronômio, o plano de Deus e as profecias. Então nós vamos ver que Deus criou o primeiro casal, a sua imagem o abençoou, ele formou o homem, da terra lhe deu uma alma, Deus criou a mulher e uniu sem malícia. O inimigo enganou esse casal que pecou, filho de Eva pisará o diabo. Deus vestiu Adão e Eva com a pele de animal. Abel oferta a Deus que se agrada, é morto por Caim. Deus vê a terra contaminada, resolve destruí-la. Deus manda Noé construir a arca para salvar as pessoas. Noé salta pombo, traz ramo verde e oliveira. Deus fez nova aliança com Noé, o arco-íris. Noé oferta animais no altar em holocausto. Homens, Babel e a sua linguagem confusa. Deus viu Abraão de Ur e Abraão edifica altar a Deus, invoca o seu nome. Abraão dá dízimo de tudo ao sacerdote. Deus promete-lhe herdeiro Isaque, promessa a Isaque. Deus pediu a Isaque como holocaustos. Abraão ia oferecer Isaque, foi impedido. Deus prometeu-lhe descendência numerosa. Deus apareceu a Isaque, confirmando a promessa que ele fez. Isaque teve visão de Deus e edifica o altar. Jacó, filho de Isaque, direito de herdeiro. Jacó fez coluna e edificou o altar ao Senhor. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é bênção. Promessa a Jacó. Jacó, 12 filhos. José e Benjamim, mais novos. José, traído pelos irmãos, foi ser rei do Egito. A seca em Canaã, e Israel e a família foram para o Egito. Judá de Israel, a promessa, o povo aumentou muito e Faraó oprimiu o povo. Moisés, hebreu, salvo, criado pela filha de Faraó. 40 anos depois, Deus, o Eu Sou, fala a Moisés e após 10 pragas, o povo sai do Egito com riquezas. Deus pede a Páscoa, o cordeiro sem defeito comido, primogênito para Deus, sinal nas mãos e olhos. Deus abre o mar vermelho e Faraó morre. O povo murmura pela água e fome no deserto. Deus, promessas, 10 mandamentos no Sinai. O povo faz bezerro de ouro e adora a idolatria. Moisés, o véu no rosto refletia a glória de Deus. Deus, construa o tabernáculo para sacrifício. O povo é ordenado sobre leis e rituais. Todo o Levítico ali, quando você vai ler, você vai entender todas as leis que foram dadas. Israel, o povo, marcha para Canaã, terra prometida. Deus proíbe o povo ir a Canaã devido à murmuração. A vara de Arão, novilha vermelha, rocha ferida, murmuração, serpentes mordem, a serpente de bronze, Bênção a Israel, futuro, rei, estrela de Jacó. Deus escolhe Israel por amor e não por merecer. Deus fala que provou no deserto por amor. Deus requer de Israel amar e servi-lo. Deus dará profeta como Moisés, o Messias. Deus a Josué dá vitória contra Jericó. Agora de Josué a 2 Reis, também tem toda a narrativa que eu acabei de fazer aqui, que é o povo entra em Canaã e teve terras, a coroa de espinho para os desobedientes, Deus levanta juízes para salvar o povo na terra, Deus levanta e escolhe o profeta Samuel, Samuel escolhe o primeiro rei, Saul. Deus não quer sacrifícios, mas obediência. Deus e Davi, seu filho fará o templo a ele. A rocha de salvação, um ungido, um enviado. Deus e Salomão, filho de Davi, reino eterno. Deus e Elias, ressuscita mortos. Elias prega a fidelidade a Deus. Micaías viu Israel dispersa sem pastor. Deus e Eliseu multiplica as pães e espiga. De Jó a Isaías,
Jó, falta um arbítrio entre Deus e o homem. Jó e sua testemunha está nos céus, seu advogado. Jó, redentor viverá, se levantará, homem verá. Jó, homens ensinados por Deus e o verão. O Messias terá sepultura alta, o Salvador será pendurado. Está lá em Isaías 22, 25. O Messias vencerá a morte, o Messias ressuscitará mortos com ele. O Messias será glorificado por suas obras, o Espírito Santo será derramado, o Messias será ele o único caminho santo. Haverá uma voz do deserto antes dele, falará aos gentios, neles seremos salvos, faz chegar a salvação. O Messias será cuspido, o Messias será visto, ele estará entre nós e no céu. Somente ele salva. Isaías 63, versículo 2 ao 5. De Jeremias a Malaquias, Jeremias fala que será manso o cordeiro, ele multiplicará os vinhos e os odres, e ele escreverá nome de acusadores no chão. O Messias é o renovo, Raquel chorará por ele. Ele é a nossa justiça, ele dará a outra face. O Messias será rei eterno. Expulsarão de uma terra, o Messias levará a cruz aos ombros, será plantado num monte alto, seu nome será honrado, ele será bom pastor. O Messias será nosso rio eterno, o Messias é a pedra que veio do céu encherá a terra. O Messias fará sinais e salvará. Os santos possuirão seu reino. Após o terceiro dia teremos vida. O menino virá do Egito. Ele nos remirá da morte. Ele nos curará. O Espírito Santo derramado em toda a carne. O segredo será revelado aos profetas. Dia está perto, haverá livramento. Rei cheio do Espírito Santo no monte. Ferirão o juiz na face, nascido de Belém. A obra maravilhosa, o Messias entre homens, renova amor, ele está vindo para habitar na terra, o renovo será rei e sacerdote, alguém pegará a sua orla, o judeu ficará curado, rei entrará em Jerusalém montando no jumento, Zacarias 9:9, ele será estaca, lá em Zacarias 10, versículo 4, Messias será vendido por 30 moedas, chorarão por ele transpassado, ele será ferido pelos amigos nos braços, o Messias será desonrado, o Messias instruirá a muitos, o Messias terá voz antes dele, o Messias será o sol da justiça. Então nós vemos aqui, toda a profecia na Bíblia acerca da pessoa do Filho. Esse período de transição, 400 anos de silêncio, a transição para a vinda do Messias, por que 400? Está aqui em Gênesis 15:13 e Êxodo 12:40, vamos estar lendo aqui, Gênesis capítulo 13, Gênesis 13 e o versículo 13, que está aqui, 15:13. Então disse Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora lá em Êxodo 12:40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Novo Testamento, no cumprimento da profecia, Jesus nasceu, geração de Davi e Abraão, Mateus 1, versículo 17, Salmo 89:3, Gênesis 22:18, raiz de Jessé, nasceu de uma virgem, teve uma estrela, nasceu em Belém, recebeu mirra, incenso e ouro. Ele foi para o Egito, voltou do Egito, escapou da morte quando criança, Raquel chorou, e ele seria Galileu, habitava em Nazaré, desprezo,
teria o precursor João Batista, pregaria o reino de Deus, Espírito Santo viria sobre ele como pomba, seria filho amado, seria levado ao deserto, fica 40 dias com fome, tentado a transformar pedras em pães, disse que o homem viveria da palavra, disse aos anjos está ordenado, disse não tentarás ao Senhor, só a Deus adorarás, foi servido pelos anjos, retirou-se pregava o arrependimento, disse para irmos a ele, mandou acautelar-vos de falsos mestres, disse ao leproso e quis curá-lo, achou fé nos gentios, tomou nossas dores e enfermidades, mandou vir a ele os cansados, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei, beber o cálice, jumento preso, né? Ele entrou montado no jumentinho, pedra angular rejeitada, disse, assenta-te à minha direita, como está lá descrito no Salmo 110:1 e Mateus 22:44, disse, um só é o vosso mestre, Jesus, filho do homem, traído, sangue da nova aliança, cálice amargo, morto entre os ladrões, autoridade para perdoar pecado, luz do mundo, Cordeiro de Deus, ressuscitado. Escrevia com o dedo em terra, luz do mundo, alegria de Abraão, o eu sou, a porta, o bom pastor, o caminho, convencedor do pecado, glorificado do Pai, túnica rasgada, ferido com a lança ao lado, não me detenhas, ainda não subi, mistério da Escritura, mesa do Senhor, zelo pelas coisas divinas, milagres, parábolas, pedra de tropeço aos judeus, ressuscitou, ascensão, que subiu aos céus, a destra de Deus, dinheiro atirado que foi vendido, né, por Judas, por 30 moedas, preço dado ao oleiro, abandonado, acusado por falsos, mudo perante acusadores, ferido e arranhado, espancado, cuspido, objeto de zombaria, caiu sobre a cruz, mãos e pés furados, crucificado entre ladrões, intercedeu pelos perseguidores, rejeitado pelo povo, odiado sem motivo, amigo à distância, menearam a cabeça, observado pelas pessoas, roupas sorteadas, sofreu sede, fel e vinagre oferecido, grito de abandono, entregou-se a Deus, osso sem quebrar, colapso cardíaco, transpassado, treva sobre a terra e em túmulo, foi colocado num túmulo rico. Os atributos divinos da Trindade, onipresença, Pai, Filho e Espírito Santo, onipotência, Pai, Filho e Espírito Santo, onisciência, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, eternidade, Pai e Filho, Hebreus, santidade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificador, Pai, Filho e Espírito Santo, Salvador, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. 1 João 5:7. Vamos ler aqui para nós concluirmos essa doutrina maravilhosa. Porque três são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho, de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome
do Filho de Deus. Então, a importância da doutrina de cristologia, que é estudar acerca da pessoa do Filho, Jesus Cristo, o Deus encarnado, é justamente ter essa convicção no plano perfeito do Pai, de, através do Filho, do sacrifício do Filho, de resgatar todo aquele que crê. Jesus abençoe a sua vida grandemente, você possa aí pegar a Bíblia, com esses versículos que estão aí, estudar, para poder ter a convicção verdadeira que nós precisamos como filhos de Deus. Porque nós somos o templo verdadeiro onde o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habita. Grande abraço, um beijo no seu coração.